que inicia-se hoje, capítulo 21, tá? Para nós já é o 23, lembrando dos dois assuntos acrescidos, né, por causa da confissão de fé, da introdução. Então, para nós é o 23, mas o capítulo propriamente dito da sua confissão aí, que você pode acessar, é o 21, tá bom? Capítulo 21. Lendo o tema aqui, irmãos, sobre a liberdade cristã e a liberdade de consciência. O que os irmãos podem retirar desse tema? Lendo o tema. O que você enxerga aqui? Vamos lá, aula de gramática. O que sugere o tema? A liberdade. Repetida, né? 2 vezes, né? Tá certo. Então, o tema principal é liberdade. Pela repetição da palavra, podemos presumir isso. O que mais? Essa liberdade aí para falar do vinho e outras coisas também. Amados, e em Cristo, né? Veremos então que tipo de liberdade os cristãos, os salvos, possuem em Cristo, tá? Então, quando falamos somos livres, livres para quê? Em quê? Que tipo de liberdade é essa? Nossa confissão vai falar, tá? Do que se trata a liberdade cristã? E liberdade de consciência. O que você acha que é isso? Fábio introduziu um tema que é a questão do vinho, né? A liberdade de consciência para a utilização, por exemplo, do vinho com teor alcoólico, né? Que liberdade de consciência é essa? Nossos pecados. Mas que tipo de liberdade é essa? Quando eu falo de liberdade, é algo, minha consciência então não é cativa a algo. Então a confissão está dizendo que nós temos uma liberdade de interpretação, de discernimento sobre os fatos. E não necessariamente precisamos de algo para reger essa nossa consciência, tá? Então veremos com mais detalhes sobre isso, tá? Porque este capítulo ele vai abranger, vai também pegar um pouco lá do capítulo 24, tá bom? Sobre o magistrado civil. E os irmãos vão entender sobre o que eu estou falando. Primeira coisa que o irmão precisa entender, qual que é o fundo histórico e o contexto sobre este capítulo. Por que os nossos pais batistas escreveram sobre isso? Inclusive, é um capítulo incomum da Confissão de Westminster, tá? Porém, a Confissão de Westminster ela foi reeditada posteriormente neste capítulo, tá bom? O totalitarismo, né? Deixa eu ler aqui na minha, que fica mais fácil. O irmão vai acompanhando ali. Vamos aqui mesmo. O totalitarismo eclesiástico, o totalitarismo civil e o racionalismo ímpio são alguns dos fatores que formaram o contexto histórico desse capítulo. Então, marquem isso. Totalitarismo eclesiástico, tá? Esse totalitarismo civil e reacionarismo, tá? Vamos entender o que significa. A Igreja Católica Romana reivindicava a autoridade excessiva sobre as consciências dos cristãos. Quem regia no século XVI e XVII, propriamente dito, quem falava isso está certo e isso está errado? Quem era a autoridade máxima? O papado, a Igreja Católica. Então os cristãos não tinham certa liberdade de consciência. Quem determinava isso era a Igreja Católica. Tá? Ela exigia que os homens acreditassem nos seus pronunciamentos sem verificação bíblica e assumiu o direito de criar leis para serem adicionadas à palavra de Deus.
Pergunta aos irmãos, ainda existe em determinadas denominações esse totalitarismo eclesiástico? Pessoas que prendem as pessoas conforme suas regras internas. E falam, se vocês não seguirem isso, vocês estão em pecado. Aí você fala, mas me prova na Bíblia que tem que fazer isso. Não, isso é rebeldia. Eu recebi de Deus, então você tem que... Aí as pessoas se submetem. Tem igreja desse tipo? Então a confissão cai como uma luva nos tempos atuais. Tá? Por mais que o contexto fosse a Igreja Católica Romana, que ainda existe também, tá? Nós temos outras vertentes sobre esse totalitarismo, tá? Eclesiástico. Então, amados, isso era apenas uma parte do problema. Então esse não é só o problema. Tá? Não está só na igreja esse problema. As igrejas reformadas foram apanhadas em um terrível fogo cruzado. Vocês que estudaram a história da nossa igreja, correto? Lá na introdução, tiveram um pouco de história também. O que envolveu? Tinha a questão religiosa, mas o que moveu? O que se juntou para decidir as coisas em âmbito religioso? O Estado. Estão lembrados? O Estado esteve diretamente envolvido, principalmente na Confissão de Westminster. Porque estão lembrados que o parlamento é quem aprovou a confissão? O parlamento inglês é quem determinou o que deveria ser regido lá, conforme as igrejas batistas posteriormente, e até mesmo os presbiterianos. Então houve também um envolvimento político. Houve uma força do Estado para reger questões religiosas. Tá? Então, as igrejas batistas reformadas, ou as igrejas reformadas, elas estavam no meio disso? No fogo cruzado? Estavam. Havia um conflito de séculos a ser travado na época da Reforma, entre aqueles que pensavam que a igreja era a autoridade humana, suprema, e aqueles que pensavam que o Estado era a autoridade humana final. Então tinha esse impasse. Quem manda? Quem rege? Quem vai dizer o que devemos fazer ou não? Dependemos do Estado? A igreja é autônoma? Ou o cristão é autônomo? Ou o cristão tem consciência? Ou o cristão pega a sua Bíblia e, opa, aqui eu consulto o que eu devo fazer. Esse é o pano de fundo, tá? Das igrejas reformadas. Então esse capítulo é extremamente necessário para definir como que é regido, tá, as igrejas. Então veja, até mesmo muitos dos reformadores foram influenciados por esse segundo ponto de vista. Qual é o segundo ponto de vista? O Estado, tá? Como a autoridade humana final. Para se salvarem do domínio do papado romano, colocaram as suas igrejas sob a proteção e autoridade dos governantes civis. Então eles viram a igreja romana como o maior mal. Aí, né, também entra... O que é mais fácil para nós? O que é melhor para nós? O que é o menos pior, vamos dizer assim? Entrega para o Estado. Que o Estado agora está tomando as decisões, né, vai ajudar a gente em algum ponto. Então eles vão definir o que nós precisamos fazer. Então alguns reformados, né, alguns reformadores, eles entraram nessa questão. Lutero na Alemanha, Henrique VIII na Inglaterra, foram expoentes desse ponto de vista. Em contraste com os dois extremos, o cristianismo reformado insistiu na doutrina da liberdade cristã. Tem pessoas que acham que o Estado tem que reger, sim, a forma de pensar dos cristãos. Alguns reformadores achavam que isso era bom. Outros não, acham que a igreja é autoritária, a igreja tem que reger isso. Mas qual é o correto? Cristo purificou nossas consciências? Purificou conforme o autor de Hebreus. Isso significa o quê? Que o Espírito Santo pode nos guiar pela sua palavra. Tá? Então, o cristianismo reformado insiste o quê? Nesta doutrina da liberdade cristã, tá? Que abrange várias outras áreas. Mas foi citado também o reacionarismo. Vamos entender o que é o reacionarismo. O perigo que os puritanos viam nesse reacionarismo ímpio
é evidenciado por um parágrafo que foi deixado de fora da Confissão de 1689. Mas que pode ser encontrado na Confissão de Westminster como parágrafo 4º, tá? Que diz o seguinte: e porque os poderes que Deus ordenou e a liberdade que Cristo comprou não são destinados por Deus para destruir, mas para mutuamente para defender e preservar um ao outro. Aqueles que, sob pretexto de liberdade cristã, se opõem a qualquer poder legítimo ou exercício legal do mesmo, seja ele civil ou eclesiástico. Aí envolve, você percebe então que o reacionarismo, tá? Ele se opõe ao exercício legal, legítimo de qualquer instituição, seja civil ou autoridade civil ou eclesiástica, tá? E resiste à ordenação de Deus. E para sua publicação de tais opiniões ou mantiverem tais práticas, como são contrárias à luz da natureza ou aos princípios conhecidos do cristianismo, seja a respeito da fé, culto ou conversação, ou poder da piedade, ou tais opiniões ou práticas errôneas, tanto como em suas práticas de natureza, ou a maneira de publicar ou mantê-las. São destrutivas para a paz eterna e da ordem que Cristo estabeleceu na igreja. Eles podem legitimamente ser chamados a prestar contas e visitados pelas censuras da igreja e pelo poder do magistrado civil. Os reacionários, eles independem, não querem estar sujeitos, tá? A nenhum tipo de autoridade civil ou eclesiástico. Digamos que é uma insurreição os reacionários. Aí nós vemos, mas pastor, você está falando que a gente tem a liberdade cristã. O senhor está falando que Cristo purificou nossas consciências. E nós temos essa liberdade. Mas Deus também institui todas as autoridades. Correto? Então, o que a confissão vai trabalhar com cada um de nós aqui? O equilíbrio entre todas essas coisas. Nós temos que ter equilíbrio. Até onde nós vamos, até onde obedecemos, como respeitar, se mantendo com a liberdade, é isso que a confissão vai trabalhar. Tá? Para não sermos nem um reacionário, nem um sistema papado da Igreja Católica, e nem muito menos entregar o poder da Igreja ao Estado. Precisamos, então, equilibrar as coisas. É isso que vai ser trabalhado. Pode falar. Desculpa, eu não entendi. Como que eles vivem, então? Liberdade total. Eu consulto a Bíblia e eu sei o que eu tenho que fazer. Não necessariamente preciso do Estado e nem preciso da Igreja mandando em mim. Reacionário. Tipo desigrejado? Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. São os reacionários. Não quer nenhum nem outro. Quer viver do jeito que acha melhor. Com a sua liberdade cristã. Aí faz uso da doutrina que não ensina isso. Tá? Que não ensina isso. Comentário sobre o 4º parágrafo de Westminster. Esse parágrafo excluído, tá? Porque ele foi excluído, sublinhava o perigo do reacionarismo ímpio ao lidar com os limites da liberdade cristã. Proibiu o uso da liberdade de consciência feito por alguns radicais cristãos do século XVI e XVII. Alguns grupos anabatistas extremistas, tá? Como os anabatistas de Munster e os homens da Quinta Monarquia da Inglaterra. Apoiaram políticas revolucionárias radicais e derrubada dos governos civis e eclesiásticos. Olha o que eles promoviam. Tá? Estabelecidos através de um apelo à liberdade cristã. Eles pensavam que, visto que Cristo era rei e que voltaria em breve, tinham o direito de trazer o seu reino, olha lá, por meios violentos e pela insurreição. Esse reacionarismo ímpio foi rejeitado pela Confissão de Fé de Westminster e pela Confissão de Fé Batista de 1689. No nosso 24º parágrafo da Confissão de Fé Batista 1689, lá no parágrafo 3, tá? Capítulo 24, parágrafo 3º,
Diz o seguinte: sendo os magistrados civis instituídos por Deus para os fins supracitados, requer-se de nós a obediência. Tá? Olha aqui, ó, que importante, ó, olha o equilíbrio, ó. No Senhor. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos. No Senhor. Magistrados civis, mesma coisa. Tá bom? Em todas as coisas lícitas ordenadas pelas autoridades, não apenas por causa da punição, mas como dever de consciência. Olha aí como trabalha a consciência lá no capítulo 24. Por isso que ela é inserida aqui, porque estamos se aproximando desse capítulo. Devemos suplicar e orar pelos reis, seu governo, e e por todos os que estão investidos de autoridade, para que sob seu governo vivamos uma vida quieta, sossegada, com toda piedade e honestidade. Tá bom? Então, motivo da remoção do parágrafo, lá do 4º parágrafo, tá? De Westminster. Os batistas da Confissão de Fé de 1689, os congregacionais, que é a Declaração de Savoy, antes deles, na declaração, amados, finalmente até os presbiterianos americanos, no final do século XVIII, suprimiram esse parágrafo, o 4º da Westminster, tá? Está aqui. Suprimiram esse parágrafo porque em suas últimas cláusulas ele ensinava que deveria haver uma única igreja estatal presbiteriana e que o governo civil tem o dever de suprimir a heresia. Quebrando, então, com o equilíbrio que estamos propondo na nossa confissão. Mas isso foi revisto na Confissão de Westminster dos americanos, tá? Dos americanos. Eles davam, sim, poder para o Estado. E isso, claro, tudo com o contexto da época, onde o parlamento interviu. Então eles respaldaram o que aconteceu na época. Só que, posteriormente, isso poderia ser um problema. Correto? Pense, o Estado tendo poder sobre as nossas doutrinas. Como seria? Então isso foi revisto. Tá bom? A heresia era definida como qualquer publicação ou defesa pública de opiniões que o governo presbiteriano acreditava serem contrárias à luz da natureza ou aos princípios conhecidos do cristianismo. O parágrafo suprimido afirmava que a heresia, assim definida, poderia ser processada pela censura da igreja e, tá? Tem um E aqui, ó, pelo poder do magistrado civil. Digamos que, hoje, quem define o que é heresia numa igreja presbiteriana? Quem? Concílio. Tá? As pessoas da alta corte. Então, amados, ainda é uma seara aqui que eu vou entrar delicado, tá? Mas eu não tenho rabo preso com ninguém, né? Não devo nada para ninguém. De certa forma, a igreja presbiteriana ela tem indícios de um sistema papado ainda. Por não ser um sistema congregacional. Porque as decisões, por exemplo, quem vai pastorear qual igreja vem do concílio. A igreja pode decidir quem serão seus líderes? Não tem esse poder. Não tem esse poder. Quem determina se é heresia ou não? Os membros? As pessoas com liberdade cristã? Não. O concílio. Então os irmãos começam a perceber, e não só os presbiterianos, tá? Acho que as Assembleias de Deus têm o mesmo sistema, e diversas outras igrejas. Da onde as decisões têm que vir de cima. Aonde os crentes que possuem contato com as Escrituras, pelo menos é o que se espera dos verdadeiros crentes, eles não têm poder de inferência para determinar, opa, isso é heresia? Isso não é? Quem serão nossos líderes? É esse aí mesmo? Não é? É um pastor bíblico? Não é? E se não for, permanece sendo porque alguém mandou? Essa é a problemática nessa questão. Estão entendendo? Pode falar. Esse concílio, ele é o que? Regional? É nacional? Como que... Tem o nacional, tem os estaduais e tem os locais. Tá? Mas dependendo da maioria dos assuntos graves, assim, é levado para o âmbito nacional, que o Augusto Nicodemos, por exemplo, faz parte. Tá? As decisões majoritárias vêm deles.
É bom ou é ruim? E aí? O que vocês acham? O ideal é congregacional. Passa a ideia de que tem interesses por trás, né? Exato. Você acha que envolve política? Nessa questão? Então tem... Eles podem levantar vários prós a favor disso, né? Alegando que as pessoas não têm condições de tomar decisões doutrinárias e por aí vai, mas tem muitos contras também, tá? Onde nós não devemos nos regular a igreja pelo nível baixo das pessoas que não se interessam pelas escrituras. Onde nós deveríamos regular para bons membros que estudam as escrituras e têm condições de tomar decisões. É o que eu falo para os irmãos. Ser congregacional, ser batista reformado exige muita maturidade dos irmãos. Vocês estão aprendendo aqui em eclesiologia pela manhã. Vocês é quem decide quem serão os líderes. Olha a responsabilidade. Logo você tem que ser um exímio conhecedor das escrituras. Você pode colocar um trabalho todo a perder pelo seu voto. Por essa tal liberdade cristã. Então essa liberdade cristã tem que ser bem usada, né? Concorda comigo? Tem que ser uma liberdade usada com diligência. Tá? Então, amados, a nossa confissão ela vai trabalhar em cima disso. Continuando. Assim, a posição declarada pela redação original da Confissão de Westminster foi rejeitada não só por todo o corpo das igrejas batistas e congregacionais. Então, os batistas rejeitaram esse ponto. O quarto parágrafo deste capítulo da Confissão de Westminster. Tá? Mas também pelas igrejas presbiterianas americanas. Os próprios presbiterianos viram aquilo, os americanos, tá? E falaram, opa, precisamos reformular isso. Tá? Por quê? Justamente por causa do Estado podendo intervir nos assuntos da igreja. Mas eles continuaram com, né, a igreja sendo absoluta. Tá? Essa rejeição da redação original da Confissão de Fé de Westminster deve servir como uma advertência para sabermos lidar com a separação entre a igreja e o Estado que enfrentamos hoje. Tá? Hoje, no Brasil, hoje, né? A igreja é livre? Por enquanto, sim. Né? Mas pode acontecer do Estado querer, por exemplo, começar a falar que se pregar que o homossexualismo é pecado, pervertendo as escrituras e oferecendo sanções para os pastores ou pessoas das igrejas que pregarem isso, o Estado pode fazer isso daqui a pouco? Pode. Pode. Já tem inserido um pouco já disso daí. Exato. Mesmo eles têm que fazer casamento homoafetivo. Exato. Né? Então, assim, o Estado cada vez mais está avançando para interferir nos assuntos da igreja. Nós temos aqui, ó, subscrevemos essa confissão que amarra essa liberdade cristã nossa, que não está no poder do Estado. Temos os nossos magistrados civis, o capítulo 24 vai falar sobre isso, mas no Senhor. Tá? Respeitamos e obedecemos no Senhor. Tá? Se a Bíblia fala que o homossexualismo é pecado, é abominação para Deus, e o Estado fala que não, que devemos aceitar, quem que fala mais alto? A palavra, acabou, ponto final. Ponto final, é no Senhor. Ah, então o Estado vai prender quem falar. Que prenda? Essa é a questão. Tá? Essa é a questão. Agora, se tivesse aqui que o Estado poderia intervir, a gente tinha que fazer o quê? Se nós subscrever uma confissão, vamos ficar quietos, o Estado vai falar e a gente vai ter que obedecer. Mas, graças a Deus, né? É igual a questão da pandemia, né? A maioria das igrejas fecharam, por ordem do Estado. Exato. Mas nós, no início, né, a gente fechou, né, e tal, mas depois deu entendimento para nós que deveríamos continuar abertos. Tanto que na segunda leva não fechamos mais. Isso mesmo. Na segunda onda, né, da pandemia. Graças a Deus mantivemos abertos E assim foi. A Bíblia ordena isso, né? Culto ao Senhor é culto ao Senhor. É mandamento. Exato. Então É bom estar amarrado isso na confissão? Muito. Talvez você não enxergue a importância a fundo disso hoje.
Mas deixa as coisas piorar que você vai ver qual que é a importância disso. Tá? Aí entramos no... Isso foi só a introdução, tá? Então eu apresentei para os irmãos um fundo histórico, né? O porquê que esse capítulo é importante, porquê que os batistas destacaram ele, tá? E agora nós vamos entrar nos parágrafos propriamente ditos. Olha lá, a liberdade que Cristo comprou para os crentes sob o Evangelho consiste em sua liberdade da culpa do pecado, da ira condenatória de Deus e do rigor e maldição da lei. Também consiste na libertação do presente século mal, da escravidão de Satanás, do domínio do pecado, do mal das aflições, do temor e aguilhão da morte, da vitória da sepultura e da condenação eterna, como também em seu livre acesso a Deus e em prestar-lhe obediência não por medo servil, mas por amor filial e mente voluntária. Tudo isso era comum também aos crentes sob a lei, no que diz respeito à sua substância. Mas sobre o Novo Testamento, a liberdade dos cristãos é ainda mais ampliada, em sua liberdade de julgo de uma lei cerimonial, a qual a igreja judaica foi submetida, e na maior ousadia de acesso ao trono da graça e nas comunicações mais plenas do livre Espírito de Deus, do que os crentes sobre a lei ordinariamente participaram. O que o primeiro parágrafo diz? Sobre a liberdade cristã. Que liberdade é essa que Cristo nos oferece? Tá? Então, não necessariamente agora vamos tratar sobre o Estado e esse poder de inferência. Vamos falar agora o que é a liberdade cristã. Do que Cristo nos libertou. O parágrafo também vai fazer uma comparação entre aqueles que estavam no Antigo Testamento e quem está no Novo Testamento. Coisa que já foi abordado na questão da lei, lembra? As coisas que se cumpriram já. Então, basicamente, vamos falar sobre a liberdade cristã e destrinchar cada uma delas, tá? Primeira coisa que devemos entender que o parágrafo está dizendo, que a nossa liberdade ela foi comprada. Como assim, pastor? Nesse capítulo, nos voltamos da lei para a liberdade. O último capítulo foi o quê? A lei, tá? Agora nós falamos da liberdade. Os cristãos estão vivos quando eles creem no Evangelho e obedecem à lei. Eles florescem quando compreendem essa liberdade. A primeira coisa que é preciso dizer acerca da liberdade cristã é que ela é algo que Cristo comprou para nós. As nossas liberdades não são insignificantes. Elas chegaram até nós porque Jesus Cristo sofreu e morreu por nós. Então comprou como? Com preço de sangue. Então se você tem essas liberdades que você vai entender mais, é porque Cristo a comprou. Isso tem que ficar claro na sua mente. Podemos ver isso imediatamente se nós considerarmos nossas liberdades fundamentais. Primeira, a liberdade da culpa, da ira condenatória de Deus, da terrível maldição da lei, tá? Nós temos essas liberdades porque Cristo deu a si mesmo por nós para nos redimir de nossos pecados. Tito 2,14. Porque o Filho descido do céu, agora ressurreto dos mortos, nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 10. Porque o próprio Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13. Sejam quais forem as nossas liberdades, elas são liberdades devidas a Cristo. E por isso, desfrutadas somente sobre o senhorio dele. Esses não são benefícios que devemos inferir serem nossos. Por quê? Porque fugimos do liberalismo, tá? Gospel que temos hoje aí. Eu sou livre em Cristo. Aí o que isso significa para muitos? Liberdade para pecar. A nossa liberdade, primeiro, ela é comprada. E quais são as consequências disso? Que a nossa liberdade, ela é cativa ao senhorio de Jesus Cristo. Tá? A sua liberdade está condicionada ao seu Senhor. Entenderam isso? Quem é o seu Senhor?
Jesus Cristo. O que significa? Que a sua liberdade ela caminha de acordo com aquilo que ele determina. E aonde encontramos? Na sua palavra. Tá? Então, primeira coisa, você não tem liberdade, ela não é para o seu uso, você não pode... A minha liberdade não é sua. Tá? Ela foi comprada, ela foi adquirida por Cristo. Tá? E é por graça que nós temos acesso a ela. Primeiro ponto que a confissão destacou, a liberdade da culpa. Então somos libertos do quê? Primeiro, da culpa. Tá? Pelo contrário, esses são os anúncios explícitos feitos pelo apóstolo Paulo em suas cartas. Tá? Paulo vai trabalhar muito esse tema. Foi da vontade do Pai que Jesus nos livrasse do mal, Gálatas 1,4. Do poder das trevas e do pecado, Colossenses 1,13 e Romanos 6,14. Olha a liberdade, o que consiste. Como Paulo explicou, a proclamação dessas liberdades era a essência de sua missão. E ele pregou isso em Atos 26,18, quando ele relata a conversa, né, o encontro que ele teve com Cristo. Em Cristo, nos é garantida a imunidade da plenitude dos efeitos do pecado. O mal das aflições trabalha para o bem daqueles que amam a Deus. Uma ideia espantosa ouvida pela primeira vez no Antigo Testamento, onde o salmista chega ao ponto de dizer que foi bom ter sido afligido. E que a experiência o ajudou a aprender. O aguilhão da morte também perde o seu veneno, como resultado de nosso Senhor Jesus Cristo ter vencido o túmulo. Então a primeira coisa que precisamos entender é que a culpa ela está atrelada a toda a situação pecaminosa. Só existe culpa onde existe transgressão. Só existe culpa quando a sua consciência não está em paz. Então o que Cristo comprou para nós? Primeiro, a liberdade da culpa. Não estamos mais sobre culpa. Se cremos realmente em Cristo Jesus, nos sentimos como? Em paz para com Deus. Tanto que ele diz, a minha paz vos dou. Tá? Então a primeira coisa que devemos ser gratos a Cristo, a liberdade cristã consiste em liberdade da culpa. Por que perguntamos muitas das vezes às pessoas, você se sente perdoado? O que estamos querendo falar? Você está liberto da culpa? Isso é uma das características do verdadeiro arrependimento. Você está liberto da culpa, desse peso? Cristo te libertou? Você crê nele? Você se sente realmente perdoado por ele? Porque diversos textos, como foi citado aqui, ó, nos livrou do mal, do poder das trevas, que vamos ver mais detalhadamente, imunidade da plenitude dos efeitos do pecado. Você se vê livre dos efeitos do pecado? Não estou falando que você deixou de pecar, mas os efeitos do pecado sobre sua vida. Você se sente perdoado. A liberdade de Cristo nos oferece isso. Tá? Textos. Gálatas 1,4. Olha lá. Que se entregou a si mesmo por nossos pecados. Ó, por nossos pecados. A fim. Olha só, a finalidade. A fim de nos resgatar dessa presente era perversa, transgressora, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Cristo se entregou para nos tirar desse estado. O estado que? Governado por Satanás. Estado de trevas. Colossenses 1,13. Olha lá. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas. E nos transportou, e não só resgatou, mas nos transportou para o reino do seu Filho amado. Através do quê? Da entrega de Jesus Cristo. Romanos 6,14. Olha lá. Pois o pecado não os dominará. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. E o que eu entendo por graça? O sacrifício do seu Filho, Jesus Cristo. Atos 26,18, que eu citei lá também no slide. A pregação de Paulo, né? Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus. Essa é a liberdade cristã. A fim de que recebam o perdão dos pecados, olha lá, perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Isso é o diálogo entre Paulo e Cristo, né? O encontro que ele teve. Isso consiste a pregação do Evangelho, irmãos. Então, liberdade da culpa. Se somos resgatados,
tirados de um estado de trevas, de condenação e colocados em um estado de luz, temos culpa ainda? Somos assolados? Não. Tá? Somos libertos da ira de Deus. Tá? Liberdade cristã é você se ver liberto da ira de Deus. Os salvos, apenas os salvos, eles experimentam disso. Mais do que uma simples vitória sobre o túmulo, por meio de Jesus Cristo, nos é garantida uma isenção perpétua da condenação eterna. Os salvos, eles têm plena certeza de que não serão condenados eternamente. Por quê? O que nos garante isso? É que um assunto, irmão, se você prestar atenção, um assunto ele vai interligar ao outro. Tá? A liberdade ela é destrinchada, ela é separada, mas todos os assuntos da liberdade eles se complementam. Por quê? Se eu sou liberto da culpa, que culpa é essa? Culpa condenatória. Então logo, por não sentir essa culpa, eu me sinto perdoado e fora da ira de Deus. Por quê? Porque Cristo recebeu essa ira no meu lugar. Então é isso que o parágrafo está dizendo. Como a antiga tradução da Bíblia de Genebra afirma, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, verso 1. Essas realidades são gloriosas, mas nós não estamos emancipados apenas do mal. Nós nos tornamos totalmente franqueados no bem. Não é só te livrar do mal. Mas lembre da palavra, vocês foram transportados de um estado de trevas para um estado de luz. Um reino. Justificados, pois, mediante a fé, temos, olha lá, temos o quê? Paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma paz que é vivida por meio de um livre acesso a Deus pela fé. Romanos 5, verso 1 e 2. Todo o nosso modo de servir também é transformado. Nós já não servimos de maneira subserviente como um escravo aterrorizado. Nós descobrimos que o novo tipo de amor que lança fora o medo como uma experiência completamente nova para nós. Servimos em amor, era junto aqui, tá? Em amor, como filhos servem ao Pai que amam, e assim fazendo com uma mente disposta. Aí nós vemos vários textos bíblicos aqui que serão trabalhados. Olha só, Romanos 8:1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não existe condenação. Então somos libertos do quê? Da condenação. Tá? Da ira de Deus. Por que a ira de Deus? O que é o inferno, irmãos? O que é o inferno? O despejar da ira de Deus. Tá? Aqueles que não foram justificados em Cristo, que recebeu a ira em nosso lugar, eles receberão a ira de Deus. O trono da ira do Cordeiro, assim voltará Cristo. No seu trono de ira. Aí você que já leu Apocalipse, aí você já sabe o que vai acontecer. Né? Romanos 5, verso 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança. Que esperança é essa? De que estaremos com o nosso Redentor. De que estaremos a salvos. Na esperança da glória de Deus. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. 1 João 4,18, olha lá. No amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Ou seja, quando o crente é aperfeiçoado na fé, ele não tem mais medo. Tá? Quando o crente realmente ele recebe essa fé, ele tem uma convicção plena da obra e sacrifício de Cristo. Qual é a resultante? Esse amor ele vai expulsar todo o medo. Tá? Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Palavras de João na sua primeira carta. Então, uma característica de um eleito é essa. Analisar a sua consciência e como que ele se vê no dia do juízo. Como que ele se vê? E isso já tem aparências aqui.
Como está a sua consciência? Você tem paz para com Deus? Sua consciência está tranquila? Você se sente perdoado? Livre da ira de Deus? Ah, não, pastor. Então arrependa-se. Arrependa-se e creia em Cristo. Pode falar, Fabinho. Esse versículo se encaixa dentro da segurança da salvação? Também. Se complementa. Tá? Se complementa. O que acontece muitas das vezes? As pessoas vêm dessas igrejas pentecostais, onde os líderes colocam medo, ó, se você não obedecer vai para o inferno, né? Condicionantes, descartando a graça, descartando a obra de Cristo, coloca a salvação nas suas mãos, não é isso que eles fazem? Aí as pessoas chegam aqui como? Aterrorizadas. Pastor, não sei se eu sou salvo. Pastor, não sei o quê. Aterrorizadas. Olha o que João diz. No amor, não há medo. Essa é a liberdade cristã. É isso que nós precisamos entender. Um cristão, ele se sente em paz. Tá? Pode falar, Fábio. Esse tema tem a ver com o livre-arbítrio também? Em que sentido você se refere? Tipo assim, porque o livre-arbítrio temos tipo assim, um direito de escolhas, né? Mas nossas escolhas sempre voltadas para o pecado, né? Uhum. Aí a gente tá falando sobre a consciência, né? Consciência? Tipo assim, a gente também tem umas escolhas, né? Mas nossa consciência sempre vai levar ao pecado também. Tem a ver com alguma coisa? Não, Rafael. Aqui é um estado intrínseco da pessoa. Porque um cristão, ele também utiliza o seu livre-arbítrio para fazer mais escolhas ainda. Nós pecamos todos os dias. João vai dizer isso na sua carta. Se dissermos que não temos pecado, somos o quê? Mentirosos. E ele se inclui nisso. Porque ele fala no plural. Aqui é um estado de consciência da pessoa. O cristão, ele peca, mas como que ele reage ao pecado? Ele se sente triste. Tá? Ele se entristece. Por quê? Porque ele tem arrependimento. E a sua consciência cativa a palavra de Deus. Aqui que eu estou falando é um estado de juízo para com o Senhor. Quando somos libertos da culpa, do medo, da condenação e da ira de Deus, nós temos paz. Falar com o cristão é o seguinte: você é pecador? Eu falo, sou o pior dos pecadores. Como Paulo dizia. Sou o pior dos pecadores. Mas hoje, você entraria no paraíso? Ele diz, pelas minhas obras, jamais. Mas pelos méritos de Cristo, eu creio que estarei lá com Ele. É isso. Entende? Muda tudo. Muda tudo. Tá? Então, amados, essa é a liberdade cristã, que continua. Liberte-se da lei também. Tá? O que diz? Como já vimos de passagem, essas liberdades são comuns para os crentes sob a lei. Ou seja, o Antigo Testamento. Como que os crentes do Antigo Testamento se sentiam? Diferentes do Novo Testamento? Eles olhavam para frente, o sacrifício que viria, eles já se sentiam perdoados em Cristo. Tá? Então não tem alteração. Eles tinham paz para com Deus. Tá? Como Paulo explicou aos Gálatas, nós somos abençoados com o crente Abraão. Pois em Jesus, a bênção de Abraão chega aos gentios. Tá? Gálatas 3, 9 a 14. Ele está falando aqui da descendência espiritual. Tá bom? Ao mesmo tempo, a igreja do Novo Testamento desfruta das liberdades que a comunidade judaica do Antigo Testamento mal poderia ter imaginado. Tá? Ou seja, aqueles que estavam impregnados ali, arraigados ao que? Ao sistema levítico de sacrifícios. Tá? Os que não olhavam para as sombras como algo que representasse ou apontasse para Cristo. Na era do Evangelho, nossa liberdade é ampliada imensuravelmente e os fardos da vida são aliviados, já que o pesado jugo da lei cerimonial é retirado dos nossos ombros. Podemos se sentir ainda mais esperançosos? Sim, porque existe uma diferença em aguardar a promessa e de já viver ela cumprida, correto? Existe uma grande diferença. Mas, em questões de salvação e de consciência, amados, todos aqueles que creem e recebem a fé têm essa paz. Tá? Havia um aspecto escravizador e infantil na tutela da lei. Muitos conflitos no Novo Testamento foram por causa dos homens e mulheres que eram como prisioneiros da lei e não conseguiam imaginar outra vida. Qual que é o problema da igreja do autor de Hebreus? As pessoas que não conseguiam se desapegar da lei, não entendiam.
Qual é o problema de Paulo com os Gálatas, nas igrejas da Galácia? Justamente isso, tá? Não entender essa liberdade que Cristo nos oferece. E as pessoas que continuam escravas de salvação por obras é porque não entenderam essa liberdade. A liberdade cristã. Então, amados, os apóstolos os compreenderam. Contudo, os mesmos apóstolos insistiram na reabilitação e reorientação dessas pessoas no reino de Deus. Com a vinda de Cristo, o tempo designado pelo Pai tinha chegado, colocando um fim nos aspectos transitórios da lei. Tá? Então nós sabemos que os aspectos cerimoniais, tudo que já trabalhamos no capítulo anterior, eles foram cumpridos em Cristo. Ou seja, não existe mais julgo da lei. Tá bom? Por isso que cremos em Jesus Cristo. Porque ele cumpriu toda a lei. Ele teve uma vida em perfeita retidão. Para que possamos o quê? Sermos libertos da própria lei. Porque qual é a finalidade da lei? Quando que Paulo diz que a lei é boa? E o que desperta a lei? Pecado. Lei salva alguém? Não. Entende? Se a lei não salva e só desperta o pecado, e Cristo morreu pelo quê? Pelos meus pecados, qual que é o poder da lei sobre mim? Nenhum. De condenação nenhum. Só que ela serve ainda para me santificar? Pode servir, irmãos. Serve ainda. Tá? Então é diferente. Só que no aspecto de condenação, a lei não tem mais poder sobre o cristão. Então somos libertos do quê? Do poder da lei. Estão vendo como os assuntos se complementam? Libertos do mundo. Também. Pertencer a este mundo significa ser escravo de Satanás e sobre a escravidão do pecado. Vimos isso de manhã quando falamos da concupiscência dos olhos. Correto? Que quando amamos o mundo, João disse isso, né? Quando amamos o mundo, amamos a Deus ao mesmo tempo? Não. Então ser cristão é ser liberto o quê? Deste regimento perverso. Tá? Viver em pecado significa estar sob escravidão de Satanás e pertencer ao seu mundo e assim por diante. Essas coisas estão interconectadas e dizem respeito ao poder do pecado. Não pertencemos mais ao domínio do pecado e de Satanás, mas pertencemos e somos escravos de Cristo e de sua justiça. O pecado não pode mais reinar em nós como antes de Cristo. Antes da regeneração éramos filhos da ira, que uma vez caminharam seguindo o curso deste mundo, seguindo o príncipe do poder do ar. Você vê isso lá em Efésios 2. Tá? Mas agora estamos por graça, procurando caminhar nas boas obras preparadas para nós há muito tempo, também em Efésios capítulo 2, verso 10. Estamos livres do domínio e do poder do pecado para fazer o que é certo. Estamos livres deste mundo maligno para que sejamos transformados pela renovação da nossa mente, para que assim possamos discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é aceitável, o que é perfeito. Romanos 12, 2. Quem consegue dizer não para o pecado? Apenas aqueles que foram regenerados. Apenas aqueles que estão sobre o jugo de Cristo. Eu sempre comparo, né, e trago uma ilustração da seguinte forma. Pega aquele seu amigo ímpio que não crê em Cristo, tá? Só que você tem que ser crente para fazer isso, tá bom? Tem que ser crente verdadeiro. Fala o seguinte, vamos ficar 1 mês sem falar uma palavra de baixo calão. 1 mês. Vamos ficar 1 mês sem ver pornografia, imoralidade sexual. Quem consegue? Só o crente. Exatamente. Somente o crente. Faz o teste. Por isso que o Paul Washer falou lá pro rapaz, né? Não sei se eu sou crente. Ele falou, vai nas melhores baladas, vai a todos os prostíbulos da cidade, aí depois você vai ver o que vai acontecer. O crente consegue? Consegue. Pode até cair. Só que ele vai voltar arrebentado, chorando, vai voltar em frangalhos. Tá? Essa é a questão. Por que isso acontece? Porque não somos mais deste mundo. Tá? Não temos mais prazer nas coisas deste mundo. Nesse sistema corrompido. Se você tem prazer nessas coisas, você precisa avaliar a sua salvação. Você foi liberto do quê, então? Entende? Essa é a liberdade cristã. Libertos das aflições do mal. Correndo para o final, né? Falta só um pouco de tempo.
aflições virão. Vem aflição na sua vida? Aflições virão para o povo de Deus. Não estamos livres de aflições. No entanto, somos libertos do mal dessas aflições. Somos libertos do mal dessas aflições. Tá? Não somos libertos das aflições, mas do poder maligno delas. Por quê? Essas aflições não lhes causarão nenhum dano final ou eterno. Aflições virão sobre os cristãos, mas elas serão usadas como um meio de nos santificar. O que Tiago diz lá? Tendes por grande alegria? Pronto. Mas é agradável passar pela provação? É massagem? Às vezes mói, né? Né, Elaine? Quebra todos os ossinhos, né? Como a Elaine diz, né? Romanos 5 também fala, né? Sobre As aflições. a tribulação. Exato. Que a paciência produz a perseverança e a perseverança produz um caráter aprovado. Ou seja, a aflição no cristão santifica. Tá? Por isso que é motivo de alegria. Então, se está ruim e você é um cristão, agradece. Ah, mas não estou vendo produção de nada em mim. Deus sabe o que faz. Agora estou falando para cristãos, né? Agora, para quem não é cristão, aí vem todo o mal, né? Todo o peso, né? Da aflição. As promessas de Romanos 8, 28 é enfática. Sabemos que Deus age em todas as coisas, para o quê? Para o bem. De quem? Daqueles que amam, daqueles que o amam. Aí nós vimos lá em João que o amor sincero, verdadeiro, lança fora todo medo. Tá? Então pode acontecer o que acontecer. O cristão permanece firme. E ele diz o quê? Isso é bom. Deus sabe o que está fazendo. Cristo não concede aos crentes uma isenção total dos problemas que são comuns aos homens, mas ele os liberta de todo o mal penal das aflições. A xícara de sua aflição pode ser grande e profunda, mas não há uma gota de ira judicial misturada nela. Suas aflições são projetadas para o bem. E, através das bênçãos divinas, são altamente benéficas para eles. Tá bom? Então, nunca para prejudicar o crente. Tá? Agora, e para os ímpios? As aflições vão servir do quê? Para condenação. Tá? Não vai produzir nada de bom. Tá? Por quê? Porque eles não têm esperança. Eles não foram libertos. Tá? Eles estão inseridos nesse mundo que é mau, que tem aflições, porém eles não têm como lidar com elas. Porque não foram libertos. Não têm fé em Cristo. Não estão na esperança. Sexto. Isso aqui é importante. Libertos também do medo da morte. Então, se eu estou livre da ira de Deus, correto? Se eu estou livre da culpa, então quando eu penso na morte, eu tenho medo dela? Aí eu te pergunto, você tem medo de morrer? Por quê? Sua consciência não está em paz para com Deus? Se morrer hoje, está tudo certo? Ou ainda você fica... eu acho que eu tenho muitos pecados. Mas eu também tenho, meu querido. Eu também tenho, mas não se baseia no que eu estou fazendo. Eu sei muito bem quem nós estamos ali celebrando. E o porquê nós estamos celebrando. Se morrer hoje, como é que está a sua consciência quanto a isso? Somos libertos, olha lá, não da morte. A morte é algo incomum para todos nós. Morreremos. Então você deveria pensar melhor. E como enfrentar isso? Mas do medo e do aguilhão da morte. Aí eu vou trazer o texto. A razão é que fomos libertados do poder do pecado. Mas graças a Deus que nos dá a vitória através do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando somos libertados do domínio do poder do pecado, também somos libertados do medo e do aguilhão da morte. Mas não só isso. Também somos libertados do rigor e da maldição da lei. Portanto, em 1 Coríntios 15, 56, o aguilhão da morte, diz lá Paulo, que é o pecado. Em outras palavras, a morte não tem o dardo para ser atirado sem o pecado. Se Cristo morreu pelos nossos pecados, o que isso significa?
que a morte perdeu o quê? A sua flecha. Só tem um arco. Não consegue ter um efeito sobre nós. Por isso que Paulo pergunta, né, retoricamente, aonde está, ó morte, o seu aguilhão? Por quê? Não tem mais culpa. Sou perdoado. O meu pecado está na conta de Cristo. Acabou. Tetelestai, não foi isso que ele disse? Pai, está consumado. Acabou. Acabou. Mas não só isso, também somos libertados do rigor da maldição da lei. Então veja, amados. Portanto, a morte não será mais capaz de nos prejudicar. Sabe o que é aguilhão? Aguilhão era um instrumento que os antigos utilizavam para espetar o boi. Tá? Para ele andar. Para ele seguir. Paulo utiliza essa linguagem, tá? Metafórica. O que é o aguilhão? Qual que é o poder do pecado? Da morte? Qual é o aguilhão da morte? É o pecado. É ele que te espeta e te coloca medo. Tira sua consciência em paz. Ó, vai morrer, hein? Vai morrer como, hein? Aí fica, né? Atormentando. Quem está em Cristo tem isso? De maneira nenhuma. Tá? Então veja. Romanos 6, 23, amados. Concorda com o que Paulo disse? Que o salário do pecado é a... Então vê como morte e pecado estão unidos, tá? Tanto que vocês estão lá em Gênesis, né? Estamos lá expondo. Qual que era a consequência? Morte. E aconteceu? Aconteceu, tá? A força do pecado, olha lá, agora olhando para o pecado em si, o que dá força para o pecado? A lei. E somos libertos da lei também? Opa! Estão vendo qual que é a liberdade cristã que nós temos? É a lei de Deus que dá esse poder mortal, porque não apenas revela a nossa culpa, mas até a aumenta, tá? Em Romanos 7:9, Paulo nos ensina que estamos vivos desde que estejamos sem a lei. O que ele quis dizer com isso? Porque em nossa própria concepção, estamos bem conosco. Mas a partir do momento que apresenta a lei de Deus para você, como é que você fica? Não estou tão bem assim. Mas se não existir lei para você, como que você vai viver? Não, estou bem. Pago minhas contas em dia. Não matei ninguém. Não roubei ninguém. Estou em paz. Você é salvo? Opa! Sou salvo sim. As pessoas falam, tá? Mas apresenta a lei nas suas minúcias. Fala, eu vou te apresentar o caráter moral de Deus. Os 10 mandamentos. Aí você tem que estar enquadrado nisso, tá? Aí você vê se você está. Aí você começa. Não terá outros deuses. Você serve só a Deus? Serve mesmo? Pronto, já para no primeiro. Né? Então, amados, a lei vai ter esse poder, tá? Até que a lei nos convoque a um julgamento de Deus e fere nossa consciência como uma apreensão da morte eterna. Aí a morte vai ganhar um poder aterrorizante. E qual é a única solução para tudo isso? Liberdade em Cristo. Tá? 1 Coríntios 15, muito bom esse texto. Olha só, onde está, ó morte? Lembrando que isso aqui é uma interjeição, né? Ó morte, né? Sentimentos para com a morte, olha lá. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu ferrão, o seu aguilhão, o seu instrumento de tortura? Cadê? O aguilhão da morte, ele fala, é o pecado. A pergunta é, você está em pecado ou você está perdoado? E a força do pecado é a lei. E Cristo nos liberta de tudo isso aqui. Mas graças a Deus, Paulo diz, que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Firmes nessa liberdade. É para essa liberdade que Cristo nos libertou. E somos advertidos a permanecer firmes nessa liberdade. Viram as palavras de Paulo? E nunca mais nos submetermos a julgo de escravidão. Nós somos libertados para possuir essas liberdades e para defendê-las.
Valeria a pena lutar até o último suspiro na defesa dessas coisas. Desprezar essas liberdades é testar a Deus e colocar um fardo nas costas dos cristãos que nossos pais na fé nunca foram capazes de carregar. É claro que essas cerimônias, sacrifícios foram para um motivo. Falando agora da lei, né? Levítica. Temos agora intercedendo por nós um sacerdote eterno que terminou sua obra na terra e subiu aos céus para continuar sua obra ao lado do Pai. Quer dizer também que podemos nos achegar ao trono de graça com nova confiança. Já foi pregado em Hebreus 4, 14 e 16. Nós agora entramos na santa presença de Deus com grande ousadia por meio do sangue de Jesus. Há um novo caminho. Quem é? Jesus. Há um vivo caminho. Quem é? Jesus. Nós temos um grande sacerdote que é Jesus. Podemos nos aproximar com um coração sincero, em plena certeza de fé. Eu entendo o que o autor de Hebreus disse. Quando no capítulo 6, ele falou que não existe mais possibilidade de arrependimento para aquelas pessoas que tiveram contato com o evangelho que ele pregou. Porque é a mesma coisa. Você que já conheceu agora o evangelho verdadeiro, pela graça. Aí você sai da igreja e vai para essas igrejas hereges e se submete à salvação por obras. Que salvação resta para você se você fizer isso? Que salvação resta? Volta para o jugo da escravidão. E descarta toda a liberdade que Cristo comprou para nós. Ou você crê em Cristo e na sua graça, ou você não crê em nada. Essa é a verdade. Essa é a liberdade cristã do primeiro parágrafo, tá? Semana que vem, então, segundo parágrafo, e assim nós vamos abordando, tá? Essa liberdade que nós temos, tá?